Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui mais uma aula hoje, né? Nosso assunto será propriedades, né? E divisão de números inteiros. Então, a gente vai ver algumas propriedades de multiplicação e vamos ver também a divisão de números inteiros, para complementar o último assunto que foi de multiplicação de números inteiros, tá? O que nós vamos estudar hoje? A gente vai ver algumas propriedades de multiplicação, divisão de números inteiros e também algumas expressões numéricas com números inteiros. O primeiro tópico que a gente vai ver hoje é propriedade de multiplicação dos números inteiros. Vamos conhecer e relembrar de algumas propriedades, tá? Primeira propriedade é o fechamento da multiplicação. A multiplicação de dois números inteiros sempre resultará em um número inteiro. Ou seja, se você pegar um número inteiro e multiplicar por outro, o resultado sempre vai ser inteiro. Por isso que a gente chama de fechamento, porque quando a gente faz essa operação, ela continua dentro do conjunto dos números inteiros. Aí aqui eu trouxe um exemplo, né? 5 vezes menos 50, a gente tem menos 250. 5 é um número inteiro, menos 50 também é inteiro. Portanto, menos 250 também será um número inteiro. Comutatividade da multiplicação, ou seja, aquela velha história, né? A ordem dos fatores não vai alterar o produto, ou seja, o resultado. Então, tanto faz eu multiplicar 12 vezes 4, como 4 vezes 12, eu vou ter 48 como resultado. Associatividade da multiplicação. Significa que a gente pode associar, ou seja, fazer uma mesclagem ali de três fatores diferentes durante a multiplicação, né? Que o resultado vai ser o mesmo. Aí eu trouxe dois exemplos aqui. Eu tenho 5 vezes 8 vezes 3. Então, primeiro, eu posso associar 5 vezes 8 vezes 3. Eu posso primeiro resolver 8 vezes 3 e depois operar com 5, que foi o que eu fiz aqui, né? 8 vezes 3 dá 24, 24 vezes 5, 120. Ou eu posso operar primeiro os 5 vezes o 8, né? Depois vezes 3. 8 vezes 5, 40, vezes 3, 120. Ou seja, o resultado é o mesmo, independente de que eu estou operando dentro da multiplicação, certo? Elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro é aquele elemento que não vai alterar o resultado quando você fizer a operação da multiplicação. Que elemento é esse? Dentro da multiplicação, o elemento neutro é o 1, porque toda vez que você fizer uma multiplicação de um número com o número 1, o resultado sempre vai ser esse número. Então, aqui eu tenho 1.234 vezes 1, eu vou ter 1.234. Então, qualquer número que eu operar com 1, eu vou ter sempre o número como resultado, porque o 1 ele é o elemento neutro, ou seja, ele não altera o resultado da multiplicação. Distributividade da multiplicação. Essa é uma propriedade muito importante, é uma das mais usadas, né? Em relação aqui à operação de adição. Então, se eu tenho uma multiplicação, eu tenho um parêntese, e dentro desse parêntese eu tenho uma soma, de acordo com a obrigatoriedade, né, da resolução de operações, eu tenho que fazer a distributiva dessa multiplicação. Então, eu vou pegar o 5 aqui, ó, multiplicar com o 2, pegar o 5, multiplicar com o 9, e por último é que eu vou somar, né? Então, 5 vezes 9 eu tenho 45, e 5 vezes 2 eu tenho 10. Agora eu faço a soma. Então, 45 mais 10, eu tenho 55. Essa operação é uma operação importante e vocês têm que prestar bastante atenção nela, porque isso é uma precedência de operações matemáticas. A gente precisa primeiro resolver a multiplicação para só depois resolver a soma, certo? Divisão de números inteiros. Como já sabemos, né, a divisão, a gente sabe que é para dividir ali em partes iguais. A gente está trabalhando aqui com divisões de números iguais, que a gente não está deixando o resto zero, porque a gente não está trabalhando a gente só está trabalhando com o conjunto dos números inteiros, não dos números decimais, tá? Jogo de sinal na divisão também, assim como na multiplicação, a gente também precisa
fazer o jogo de sinal na divisão. E ele é muito parecido com a multiplicação, né? Toda vez que você tiver um número positivo dividido por um número positivo, o resultado disso será positivo. Toda vez que você tiver dois números negativos divididos, o resultado vai ser positivo. Toda vez que tiver um número positivo e um resultado negativo, um número negativo, o resultado vai ser negativo. Quando tiver um número negativo dividido por um positivo, o resultado também será negativo, tá? Essa tabela é a mesma tabela da multiplicação de números inteiros, é a mesma tabela. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Eu tenho o meu primeiro número, a operação que está fazendo, que todas é divisão, e o segundo número. O primeiro número aqui é positivo, então eu vou dividi-lo por um número positivo, o meu resultado vai ser positivo. Então, eu tenho mais 15 dividido por mais 5, o meu resultado vai ser mais 3. Se eu tenho mais 15 dividido por menos 5, então eu tenho um número positivo dividido por um número negativo, o meu resultado vai ser negativo. Então, eu tenho menos 3. Eu tenho menos 2 dividido por mais de 2. Então, eu tenho um número negativo dividido por um número positivo. O meu resultado aqui vai ser negativo. Eu tenho um número negativo dividido por outro número negativo, que é menos 2 dividido por menos 2. Eu tenho um resultado positivo que vai me dar 1, ok? Expressões numéricas com números inteiros. Antes da gente entrar nesse assunto, eu preciso lembrar vocês que as expressões numéricas elas vão funcionar da mesma forma como a gente fazia antes com os números naturais. A única diferença é que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção nos sinais que a gente vai utilizar dentro das expressões numéricas, tá? Vamos lá. Essa resolução de expressão, ela vai seguir, né, envolvendo ali números inteiros, né, vai ter as regras que a gente já conhece, só que a gente, como eu disse, precisa de mais atenção na utilização dos sinais que estão sendo operados. Então, a gente vamos ter números positivos, números negativos operados ali entre eles, né? Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso para não errar o sinal. Porque dentro de uma expressão, se a gente errar o sinal, a gente pode comprometer todo o cálculo da avaliação, né? Ou da questão. Então, vamos dar continuidade. Primeiras regras que a gente tem que observar. Os símbolos que vão ter dentro da expressão numérica serão os mesmos, né? Parênteses, colchetes e chaves, né? Então, primeiro a gente resolve o que está dentro do parêntese, depois os colchetes, depois as chaves. As operações que a gente vai fazer dentro das expressões numéricas, primeiro é potenciação ou radiciação, que no caso de vocês ainda não vai ter, né? Porque vocês ainda não viram esse assunto. Então, a gente vai iniciar por multiplicação e divisão na ordem ali que eles aparecerem, e depois, né, a adição e ou subtração na ordem que eles estiverem aparecendo dentro das expressões numéricas. Aqui eu trouxe dois exemplos, né? O primeiro, eu tenho aqui, ó, menos 7 mais menos 3 vezes menos 8. Nós vamos iniciar pela multiplicação, pois a multiplicação ela é precedente, ou seja, ela tem que ser feita antes do que a adição. Então, eu repeti aqui o menos 7, repeti o sinal do lado de fora e vou operar esses dois aqui, ó. Menos 3 vezes menos 8. A gente pode primeiro multiplicar os números e depois multiplicar os sinais. 3 vezes 8 dá 24. Menos vezes menos dá mais, né? Então, eu tenho mais 24 ainda entre parênteses. Eu não vou eliminar esse parêntese ainda. Vou eliminar aqui na terceira linha. Então, eu tenho menos 7 mais vezes mais. Então, eu tenho mais 24. Então, eu tenho aqui agora uma adição, né? Eu tenho mais 24 menos 7. Sinais diferentes, a gente subtrai e conserva o sinal do maior número. Então, 24 menos 7 dá 17. E o maior número que eu tenho aqui é 24. Então, eu tenho mais 17 como resultado. Na segunda expressão que eu tenho aqui, eu já tenho colchetes e parênteses. Então, eu tenho que operar seguindo as regras de multiplicação. Primeiro, eu vou resolver essa multiplicaçãozinha aqui do canto, ó, porque o resto
é adição. Então, eu vou repetir o 4. 7 vezes 2 dá 14, mais ou menos vezes mais dá menos. Então, menos 7 vezes mais 2, eu tenho menos 14. E o 6, que está aqui fora, eu vou só repetir, porque ele vai ficar por último, como ele está fora do parênteses do colchete, tá? Vou tirar agora essa galera aqui do parênteses. Então, tirei o menos 4 do parêntese e para tirar esse 14, eu tenho que fazer o jogo de sinal aqui fora. Então, eu tenho um mais do lado de fora e um menos. Quando eu disse a vocês, lá em algumas aulas anteriores, toda vez que eu tiver esse sinal aqui, eu vou multiplicar eles também. Então, se tá mais aqui fora e menos aqui dentro, vai sair com o sinal de menos, né? Mais vezes menos dá menos. Então, eu tenho menos 4, menos 14. Eu vou operar primeiro dentro do colchete, para depois fazer a divisão que tá fora. Então, eu tenho aqui menos 4 menos 14, eu tenho menos 18, né? Se eu devo 14 reais e eu pego mais 4 reais emprestado, eu estou devendo 18 reais, né? Então, eu tenho aqui menos 18. Sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então, menos 18. Agora, eu vou dividir por 6. Menos 18 dividido por 6, eu tenho menos 3. Eu tenho um número negativo dividido por um número positivo. Isso me dá um resultado negativo. Então, menos 18 dividido por 6, eu tenho menos 3. Então, antes de falar da atividade, vamos recapitular. Nós vimos as propriedades, né? De fechamento da multiplicação, que todo número ali inteiro multiplicado um pelo outro vai dar um número inteiro. Nós vimos a comutatividade, né? Que não importa onde estão os fatores ali, vão ser sempre comutativos. Nós vimos a distributiva da multiplicação. A gente pode fazer a distributiva ali, né? Dentro de uma. Se tiver uma adição dentro de um parênteses e tiver uma multiplicação fora, a gente tem que fazer essa distributiva antes. Nós vimos a associatividade, que nós podemos relacionar ali três elementos que estão se multiplicando entre si. A gente pode relacionar dois, depois mais dois, né? Ali entre eles. A gente viu também o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Depois nós vimos, né, da divisão, o jogo de sinal, aquela tabelinha de jogo de sinal aqui, é a mesma da multiplicação de números inteiros. E por fim, nós vimos as expressões, né? Dentro de uma expressão, aquelas expressões aqui só caíram algumas operações, né? De soma, subtração, adição, divisão. Pode ter muitas outras, como potenciação e radiciação, mas vocês ainda não viram esse assunto. Isso será assunto mais para frente. Agora, para praticar todo esse conteúdo, vocês vão ficar com a atividade do capítulo 4 do módulo 1, as páginas de 10 a 14 ali, né? 10, 12, 13 e 14. E a entrega dessa atividade é no dia 16/7, nossa próxima aula, quinta-feira, tá? Vamos ficar por aqui e abraço a todos.